E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Liderança e Gestão. Eu sou Moisés Borges e nós já estamos no ar, aqui na TV Barueri.live. É com muita alegria que nós chegamos até você, nos conectando pela rede mundial de computadores. Você aí no seu tablet, no seu smartphone, você, quem sabe, no seu notebook, vai falando para as pessoas que o programa Liderança e Gestão já está no ar, com conteúdo relevante para trazer coisas que possam agregar na sua vida pessoal, bem como na sua vida profissional também. Um abraço especial aqui do nosso programa para o Jonatas Randall. Randall, nossa felicidade e o privilégio de estarmos aqui nessa TV é por causa da generosidade do seu coração. Que Deus abençoe você na sua jornada e nos objetivos que você tem em levar conteúdo para a família em todo o Brasil. Nós queremos também mandar um abraço especial para toda a nossa equipe técnica. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Feijão, com o Arthur, o Pedro Vilela, o nosso administrador, e o nosso produtor Adriel. Que vocês recebam o nosso abraço. Vamos embora, porque está começando o programa Liderança e Gestão desta noite de quinta-feira. Como eu estava dizendo para você, nosso conteúdo é um conteúdo relevante que agrega a sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Só que eu quero tratar de um assunto muito bacana nesta noite de quinta-feira com você. E é importante que você saiba a respeito disso que eu vou falar, porque muitas pessoas têm tratado de forma leviana, muitas pessoas têm dado pouca importância ao tema que eu quero mostrar para você nesta noite, antes de apresentar a nossa convidada. Quero falar para você hoje sobre a sua marca, o seu logo, a sua impressão, o nome da sua empresa, da sua companhia. Não importa que tamanho você tenha no seu negócio, se você é pequenininho, micro, nano, ou se você já é uma marca consolidada. É tão importante a sua marca, o seu brand, que isso muitas pessoas, muitos consultores têm ganho dinheiro para ensinar companhias estabilizadas e pessoas que estão iniciando a tratar com distinção e seriedade este tema. Uma coisa que você deve estar sabendo, que para mim, para você que aí está, uma das coisas mais importantes que nós temos é o nosso nome. O nosso nome, ele é importante. Se você tem um nome assim muito esquisito, que você precisa, é esquisito para as outras pessoas, mas é o seu nome. E você está acostumado com ele desde criança, mesmo que você tenha um apelido carinhoso, fofo, dentro de casa. Mas é uma das coisas mais importantes e é o que nos identifica. E interessante que o seu nome não é só o primeiro nome. Algumas pessoas têm nome duplo ou nome composto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ana Paula, Pedro Henrique, são nomes compostos. Mas o seu primeiro nome, ele é uma das primeiras identificações que o ser humano tem. E essa identificação, ela começa com a absorção do seu nome, de como ele é pronunciado quando você está no útero da sua mãe. Uma outra coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que se o seu nome é a sua marca, tem algo mais sério nisso aí. Você não é Moisés porque só é Moisés. Você é Moisés Borges dos Reis. Olha a seriedade disso. O Borges vem da família da minha mãe. Olha como eu tenho que preservar no meu sobrenome a minha raiz materna. E o Reis vem de papai. Então, quando alguém me chama Moisés Borges dos Reis, eu estou sendo solicitado por quem eu sou e pela família que eu trago junto comigo. É muito, muito importante você manter o seu nome. É por isso que nós assistimos aulas, nós participamos de questões das quais nós temos tido a oportunidade de até patentear o nosso nome. Nós tivemos há poucos dias atrás, aqui no nosso programa, o doutor Edgar Oliveira falando sobre marcas e patentes. Algumas pessoas têm o seu nome como algo tão sério, tão importante, que o seu próprio nome, o seu nome vira uma marca. E não sei se você lembra, ele utilizou um exemplo aqui no nosso programa, e você pode acessar os anteriores. Ele falava da
Maísa, uma comunicadora que começou a sua vida pública quando criança. E hoje ela tem a detenção desta marca. Portanto, o nome é muito importante. Quero contar uma historinha para você, algo que aconteceu esses dias aqui em Alphaville, na nossa região. Eu estava entrando aqui no nosso bairro, porque nós estamos na cidade de Barueri, e Alphaville muitas vezes é confundido com uma cidade independente. É um bairro, Alphaville, é um bairro dentro da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Nós estamos a 18, 20 quilômetros da capital. E aí, eu quando estava acessando esse nosso bairro, entrando em Alphaville, eu do carro percebi uma grande igreja cristã que existe aqui. Aproximadamente 2.000 membros frequentam essa igreja. O nome dessa igreja é conhecido mundialmente. Mas só que o trânsito estava lento e eu tive a oportunidade de acompanhar com mais detalhes as coisas que estavam acontecendo à minha volta. E quando eu cheguei próximo a esta igreja com um nome reconhecido internacionalmente, eu percebi que naquele local estava acontecendo um evento. E é um evento com o nome de uma personalidade. Dessas personalidades que têm milhares e milhões de acessos na internet, milhares e milhões de seguidores. O nome da personalidade e o nome do evento estava em bandeirolas estendidas ao longo da calçada. Mas pasmem, eu agora quero que você venha bem próximo de mim aqui para você entender o que realmente eu identifiquei ao passar em frente a esta igreja. O logo da igreja, que todos nós que passamos ali estamos acostumados a ver, foi coberto pelo nome da personalidade e pelo nome do evento. Eu vou falar uma coisa para você. Isso é um erro gravíssimo. Tanto de quem permitiu, quanto de quem se utilizou dessa concessão do espaço, do aluguel do auditório, para colocar, para cobrir a marca. As grandes marcas que você conhece, e você sabe quais são, eu não vou mencionar aqui, mas pense em 3 grandes marcas solidificadas no mercado, gigantes. Elas jamais permitiriam isso, porque a empresa tem uma cultura de como tratar a marca. O meu apelo hoje para você, o que eu quero que você entenda nesta minha aula de hoje, nessa minha apresentação, é que você precisa também adotar uma cultura de como lidar com o seu nome, porque é valioso, é muito importante. O seu brand, a sua marca tem um preço inestimável e nenhum valor vale qualquer tipo de cobertura que possa anular, que possa tirar, que possa colocar em segundo plano a sua marca. Fica a minha dica de hoje, nessa minha apresentação no início do programa, que você pode cuidar muito bem da sua marca e ela ser uma referência. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, sabe aquele colaborador que fica na hora do almoço com o uniforme da empresa sentado na calçada, deitado, às vezes fumando, jogando, mexendo no computador? Ele está utilizando o logo, a marca da sua empresa. Não permita que a sua empresa vá para o ralo ou que fique no chão ali, boiando na calçada. Fica a nossa dica. E por falar em dica, quero chamar aqui a minha amiga Lívia. Tudo bom, Lívia? Olá, Moisés. Boa noite. Boa noite. Qual é a dica de hoje nas mídias sociais? A dica de hoje vem muito ligada com o que você está falando. Credibilidade. Como é a sua empresa e qual credibilidade você está passando para o público, tanto no digital quanto no físico, que nem você falou da questão da marca. E isso é muito importante. Tudo que você faz, tudo que você posta, fala quem é a sua marca, quem é você, como a sua marca se posiciona dentro do mercado. Se sua marca ela é uma marca que traz segurança, é uma marca que traz confiança, é uma marca que tem que não gera aquela confiança que você não compra de olhos fechados. Por exemplo, você falou que a gente tem várias marcas aqui. Uma das marcas que acho que o Brasil inteiro conhece é a marca da Coca-Cola. Sim. Brasileiro mundialmente conhecido. Dizem que até na Lua tem Coca-Cola. Sim,
é a Coca-Cola. Ela teve um crescimento e a credibilidade é tão grande. Ok que tem algumas pessoas que não gostam, Aham. mas isso não afeta, porque ela tem uma credibilidade tão boa e tem uma conexão tão boa com os clientes, com o público, Sim, que as pessoas que acabam não gostando não é uma coisa que afeta. ok. Então, tenha uma boa credibilidade, mostre para o seu público e traga essa confiança e essa conexão. Maravilha. Lívia, muito obrigado. Muito A gente obrigada. se vê no próximo programa Sim. Liderança e Gestão. E nós estamos indo agora para um rápido intervalo. Você não sai daí, nós voltamos já já. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Toda quinta-feira, às 21 horas, ou popularmente conhecido como 9 da noite. Eu quero mandar um abraço especial aqui para todos os nossos países de fala portuguesa. Você que está em Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Porto e Príncipe, Cabo Verde, receba o nosso abraço. Se você está em alguma outra parte também do nosso planeta, na Ásia, na Europa, América do Norte, um abraço para você. E outra, vai espalhando o nosso conteúdo aí, porque nesse momento nós temos um recado da doutora Edilane, da Vignatex. Quando começou a reforma tributária, assim, eu saliento uma questão aqui bem importante de colocar, a reforma tributária, gente, ela foi muito pensada, ela foi feita por economistas, por técnicos, por professores, por pessoal da área, né? Ela começou lá em 2018 no CECIF, né? E acabou sendo aprovada aí no final do ano passado, mas ela vem aí para otimizar a carga tributária, ela vem para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, como é a maioria do mundo. A maioria dos negócios mundiais, elas são feitos pelo IVA. Só que no Brasil, o que deu para ser feito, né, até a falar isso do Bernardo Api, politicamente o que deu para ser feito é um IVA dual, até porque a gente tem, e falando do IBS, até porque nós temos hoje 5.540 municípios e 27 federações, né, na qual pertence respectivamente ICMS e o ISS. Então, diante da possibilidade do que foi possível fazer, hoje a gente foi feito um IVA dual, porque quando ela começou a PEC 45 lá atrás, o interessante seria um IVA único, só que foi impossível de fazer isso no Brasil. Perfeito. Ok, então a gente tem hoje um IVA dual, né, como eu falei, e a gente vai ter na verdade, uma matriz que a gente chama, uma matriz de lei complementar única, só que com esses dois IVAs, né? Um pertencendo à esfera da União, que é o CBS, que ele entra em vigor, como eu falei, já em janeiro de 27, teste para o ano que vem, e começa gradativamente o IBS em
ele começa em 29 e vai gradativamente até se extinguir o ICMS e o ISS para 2032. Quero falar para você também da Olivieri Calçados. Você pode estar percebendo aqui, ó que pisante maravilhoso, esse sapato estiloso na cor marrom café. Eu tenho aqui uma sacola, ó, da Olivieri Calçados no Alfa Shopping. Se você quiser vestir bem os seus pés, fala com o Alexandre lá na Olivieri Calçados. Meu abraço para Alexandre e para a sua equipe de marketing também. Valeu! Vamos continuar o nosso programa. Hoje nós estamos aqui, nada mais, nada menos que com a Alice. Alice, boa noite, seja bem-vindo. É Alice Melo com um L só? Isso mesmo, Alice Melo com boa um noite, L seja só. bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, muito bom. A Alice é dessas jovens que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e nós vamos explorar um pouquinho do que ela faz, e aí nós vamos começar um pouquinho sabendo quem é você. Você nasceu onde? Você é de onde? Você é paulistana ou é paulista de algum canto? De onde você é? Eu sou paulistana, de Itapevi, Zona Oeste, né? Nascida e criada lá. Por um tempo fui mochilar aí pelo Brasil, morando um tempo no Nordeste, mas sou nascida e criada em Itapevi. Esse negócio de mochilar, você andou por onde? Eu passei 6 meses da minha vida no Rio Grande do Norte, em Pipa, em Natal, né, trabalhando em hostel, em troca de hospedagem, para explorar um pouco mais o turismo, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Também, exato. Legal. E esse conceito de mochilar, né? Viver livre. Você gosta dessa vida? Hoje eu gosto, mas hoje em dia eu estou mais aterrissado, digamos assim. Você curte essa vida de barraca, cachoeira, esses trem assim? Curto bastante, né? Fugir um pouco do comum, que a gente já vive mais do mesmo, né? Então viver coisas diferentes é interessante. E me diga uma coisa, a Alice, na época de estudante, você era daquelas que sentava na frente, no meio ou atrás? No meio. No meio? Nem tão na frente, nem tão atrás, né? No Ou meio. seja, controlava a sala inteira. Com certeza, estava de olho em tudo. Lembra de alguma amiga, de algum amigo daquela época que você quer mandar um beijo, um abraço, da época de colégio ou da época do fundamental, assim? Vou mandar um grande abraço. Manda ali, ó, fala pro aí. Germa, né? Que hoje é um empresário, assim, maravilhoso, que a gente estudou junto e hoje nós temos trocas valiosas. Começamos pequeno e hoje ele está aí gigante. É German? German Choi. Nossa. Ele é coreano. É coreano? Isso. Mas é gente boa. Muito gente boa. Nosso abraço a toda a comunidade coreana. Nosso respeito e nosso carinho por vocês também. Legal. E me diga uma coisa, quando você estava assim, no final do ensino médio, você sabia o que queria fazer, não sabia? Queria empreender, o que você queria fazer da vida? Bom, no ensino médio, eu sempre pensei em trabalhar em empresas, não tinha um cargo específico, mas eu queria estar no mundo empresarial, né? Certo. Especificamente no RH, né? E fiz uma formação em administração, que é muito amplo, né? Ali a gente pode... Não é o RH especificamente. Exato, mas direcionei meus pensamentos para isso e aí comecei a estagiar na área de RH, onde eu comecei, né, a minha jornada, como recrutadora, onde eu fiquei um bom tempo, mais ou menos uns 4 anos. Para mim foi bastante tempo, Você tem um rosto assim de novinha? Você não tem problema de falar a sua idade, né? Não, jamais. Eu tenho 27 anos. Você tá com 27? 27 anos. E com 27 anos você já teve no RH, já mochilou por aí? Já fiz Uber. Que mais você... já trabalhou em aplicativo também? Já, aqui a gente... quando eu comecei a empreender, né, eu tive essa necessidade. Qual foi a primeira coisa, assim, de fato, que você fez como vou empreender nisso aqui? Às vezes nem sabendo, mas sei lá, vendia bombom na sala de aula. Eu vendia relógios, eu tinha um Instagram e eu vendia relógios, eu pegava de fornecedores e revendia, né? Depois aqueles amiguinhos lá da 25? Isso mesmo, exatamente. Aí você vendia relógio? Sim, vendia relógio através das redes sociais, né? Que foi bem interessante, foi o meu start, né? Voltei para o mundo empresarial, mas depois voltei a empreender de novo. O empreendedorismo sempre me chamou, né? Legal, muito bom. E hoje, exatamente o que você faz? Quais são as suas vertentes no empreendedorismo? O que você está fazendo? Tá. Hoje eu agreguei 2 mundos, o turismo, né? E o yoga. Tá, peraí, eu vou te interromper. Tem como agregar? Porque às vezes a gente fica pensando assim, uma coisa não casa com a outra.
A primeira pergunta é, tem como agregar? E o que você fez? Como é que você fez isso? Sempre é possível, né? Para o empreendedor nada é impossível, a gente sempre dá um jeito. É isso aí, vai longe, né? E vai longe. Com certeza. Inicialmente, com o turismo eu iniciei, né, há 5 anos atrás, e eu fazia viagens para grupos mistos sem uma especificação. Apenas vamos viajar a lazer, né? E era assim, eram os amigos do bairro, da cidade, a galera do trabalho que você estava lá no RH. Quem que era esse grupo? Eles chegavam aleatório ou vinha de algum lugar? Inicialmente foram as pessoas que já me conheciam, né? Como eu já passei por muitos lugares e transitei, a maioria das pessoas que vinham, alguém que estudou comigo na faculdade, alguém que trabalhou comigo, alguém que pegou Uber comigo, né? E inicialmente foi essa galera. E depois eles foram indicando para outras pessoas que vieram conhecendo a marca. Aí você montava grupos para viajar para um roteiro do Brasil, é isso? Exato. O nosso foco é Brasil, né? Tá. E aí a gente ia viagem a lazer, sem um propósito específico a não ser o de descansar. Aéreo ou no busão? Ambos, né? Inicialmente ônibus mesmo, ali 50, 60 pessoas, né? Aquele time gostoso, aquela galera, aquele calor humano. E aí, inicialmente, eu fui me especializando nisso, né? E aí, no decorrer do tempo, eu fiz uma especialização em turismo de experiência, né? Que fala sobre imergir o seu passageiro no roteiro. Legal. Né? Não só Como é que é isso, de imergir o passageiro no roteiro? Fala aí pra gente. Vou utilizar um exemplo, tá bom. Né? Por exemplo, vamos na Chapada dos Veadeiros, né? Que é um roteiro que a gente faz lá bastante. Chapada dos Veadeiros é em Goiás. Desculpa, é Diamantina que é Bahia, né? Isso, é porque tem a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, tem muitas chapadas. Eu não tô chapado, mas confundi as chapadas. Uma é Diamantina, você tá falando do Veadeiros. Isso, a dos Veadeiros. E lá a gente visita uma comunidade calunga, né? Sim. Que ali eles sobrevivem basicamente do alimento que eles plantam, que eles colhem. E aquela comunidade é sustentável, eles se autossustentam. Então a gente leva as pessoas para conhecer. E a galera tem que fazer a rotina dos nativos, não é isso? Isso, basicamente a gente vai para conhecer o ponto turístico ali mais famoso da Chapada, que é a Santa Bárbara, mas já conhece os artesanatos, do que eles vivem, qual é a história deles, né, o que eles carregam. E a comidinha, dá para ser maravilhosa, uma comidinha legal? Maravilhosa. Não tem assim, na sua excursão, não tem aqueles caras enjoados que falam assim, isso eu não como, tem muito mosquito aqui, tem esse negócio? A ideia é a gente se abrir a novas experiências, né? Legal. Então eu tento sempre trazer isso para as pessoas, estejam abertas, né? A viver novas experiências. E você estava falando da yoga, que você agregou dois negócios. Sim. E aí como é que você traz a yoga para esse contexto? Como é que começa isso na sua vida? Certo. E depois da formação em turismo de experiência, né, eu tive um acontecido com meu pai, né, ele fez a passagem dele pro plano superior, por falta desses altos cuidados com o corpo, com a mente. Eu já era praticante de yoga e eu decidi que eu gostaria de ajudar as pessoas sem remédios, sem fugas, né, sem essas artimanhas que as pessoas utilizam para fugir da realidade. Tá, você queria uma coisa mais natural, né? Exato. E aí eu decidi fazer uma formação. Eu sempre quis ensinar. Eu sempre gostei de ensinar. Teve espírito de professora. Sim. Brincava quando era criança de professora? Com certeza, muito. Vocês são em quantos irmãos ou você é filha única? Eu tenho mais uma irmã, Carol. É mais nova que você? Ela é mais velha. Ela tem mais nova. Então você que sofre na mão dela. Sofri bastante. Né? Hoje não mais. Hoje eu me libertei. Hoje somos maravilhosamente amigas, assim. É uma pessoa muito especial. Você e a Carol. Isso. E eu decidi fazer a minha formação como professora de yoga, né? No Yoga Life, que fica no Rio Grande do Sul. Você chegou a ir para lá ou foi um curso que você fez à distância? Eu decidi fazer presencial, então eu passei um mês, é um ashram. Claro, né? Mochileira, né? Vai fazer à distância. Tem que já que é para fazer, vamos fazer direito, né? Vamos lá presencialmente. Passei um mês lá, e o interessante de lá é que vem os professores da Índia mesmo, a Índia vive yoga, né? E aí eu gostaria de aprender, eu decidi que eu queria fazer a minha formação com a base, da onde que vem, raiz, né? E aí eu passei um mês nesse ashram, e lá a gente estuda muito não só sobre o yoga, os asanas, né, propriamente ditos. A gente vive a rotina do yoga. E você passou quanto tempo nesse curso lá no Rio Grande do Sul? Um mês. Você ficou um mês lá? Fiquei um mês lá. E depois eu retornei para dar aula. Em que cidade? Terra de Areia. Terra de Areia? Terra de Areia. É perto do que lá, assim, mais conhecido? Porto Alegre, mais ou menos 2 horas e meia. 2 horas e meia de Porto Alegre? Isso. Legal. E aí você veio ser professora de yoga
em Itapevi. Isso, já voltei dando aula, já. Antes de eu sair de lá, eu já marquei aula no parque. Falei, mas deixa eu te falar, e nesse início, ou agora eu tô vestida de professora, você já tinha alunos em vista? Espera aí só um pouquinho. É o seguinte, ela não sabe, mas aqui a gente faz o momento João Kleber para tudo. Ela vai dizer como foi o início como professora de yoga. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Aí você que está com a sua empresa aberta ou no processo de abertura, você precisa entrar em contato com a doutora Leidiane Brandão. Doutora Leidiane Brandão trabalha evitando problemas jurídicos para proteger o seu negócio, seja consultoria preventiva, elaboração ou revisão de contratos, defesa em ação de trabalhistas, gestão de risco, tudo isso ela orienta seus clientes para que não tenham problemas com o seu negócio. Apoio jurídico em momentos críticos e proteção do seu patrimônio, da sua empresa. Procura a doutora Leidiane Brandão. Vou deixar aqui o Instagram dela, @LeidiBrandão. Fala com a doutora e resolva os problemas do seu negócio. Alice, você estava falando aí pra gente que veio do curso já marcando aula no parque. Tinha aluno para ir para yoga? Tinha aluno para ir para yoga. Antes de eu retornar, uma moça que inclusive trabalhou comigo falou, eu quero fazer aula de yoga, sempre quis, agora que você que é professora, eu vou fazer aula com você. Sei, então legal. Assim que eu voltei no outro dia, eu já me dirigi até ela, né? Tive que ir um pouquinho distante para dar aula. Certo. E ela foi minha primeira aluna. E já naquele final de semana, ali daquela semana, eu já marquei uma aula no parque que deve ter ido cerca de 5 pessoas, né? Legal. E me diga uma coisa, vamos voltar um pouquinho aqui na origem. A yoga, ela é uma crença, ela é uma terapia. O que a yoga é em si? A yoga é uma filosofia de vida, Tá. né? Hoje no Instagram a gente vê muitas posturas, os asanas, né? Propriamente ditos, mas é uma filosofia de vida, de olhar para dentro. Então, eu vou te interromper. Esse negócio de filosofia de vida tem a ver com crença, com credo religioso ou não tem nada a ver? Não. A minha pergunta é porque às vezes quem está do lado de cá olha yoga como algo místico, né? Tem a ver com religião? Como é que detalha melhor esse negócio de estilo de vida que você estava falando aí? Não tem a ver com religião, tá? Ok. O que acontece tem pessoas na Índia que são praticantes de yoga e seguem uma religião hindu, né? Tá. Mas não todos os praticantes de yoga seguem isso, não é algo pré-determinado, tá? Legal. Não está ligado a nenhum tipo de religião, tá? O Deus que você sauda é o seu próprio ser, né? Tá, a sua alma, a sua energia, né? Tá, sim. Mas não tem nenhuma ligação com religião, tá? Entendi. E quais os benefícios que a yoga traz hoje? Porque cada um defende a sua filosofia ou a sua terapia, tá? Como é que você defenderia me trazendo os benefícios para que eu me torne um aluno de yoga, um praticante de yoga? O que eu preciso? Quais são os benefícios? Perfeito. É até interessante você falar sobre isso, porque nessa semana eu postei um vídeo, né, falando sobre isso. As pessoas me perguntam, é uma pergunta muito comum, o que eu vou ganhar com isso? A gente sempre quer saber o que a gente vai ganhar, né? Eu vou tirar uma hora do meu dia, vou fazer o quê, né? Os benefícios são diversos e assim, os principais. Dá uns 3 aí pra gente. Tá. 3 benefícios que vale a pena fazer yoga. O primeiro e o mais importante é estabilidade mental, né? Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas, elas oscilam muito, né? Elas são muito... O estado emocional é um sobe e desce. A vida é impermanente e a mente se torna impermanente. O yoga, até o Yoga Sutras de Patanjali, que é um dos livros que a gente estuda, ele fala sobre o yoga ser o controle das oscilações mentais. Então, o primeiro e o mais importante benefício. Daí a gente já poderia parar por aqui, mas vamos mais... Outro benefício. Físicos, né?
Você começou com o mental, agora o físico. Isso, fortalecer o físico. Então você vai ter um corpo mais forte, mais equilibrado, mais flexível. E tudo que você faz no corpo reflete na sua mente. Ah, legal. Né? Quando eu comecei a praticar, o primeiro insight que eu tive foi a questão da alimentação. Sim. Né? Que tipo de alimento que eu consumo, né? Okay. Porque a gente consome de diversas formas, né? E o alimento e muitas coisas de forma errada, né? Com certeza. E o tipo de alimento que você consome interfere na forma como a sua mente interage. Tá, né? Então, estabilidade mental, tá? Equilíbrio mental. Perfeito. Desenvolve o seu corpo. Sim. Trabalha o corpo, a questão motora, muscular. Mais um benefício. Espiritual. Tá. Quando você tem É espiritual sem ser religião. Perfeito, porque o espírito, a espiritualidade, ela não está atrelada a uma religião. Todos Sim. nós somos um espírito. Né? Nós temos o nosso corpo, desculpa, vou usar essa expressão, Perfeito. Né? É que aí também a minha colocação ela é baseada em teologia. Perfeito. O coração humano, nosso coração tem um espaço reservado para adorar um ser superior. Perfeito. É o que nós chamamos de espiritualidade, conexão com o espiritual. Perfeito. Então, é isso que o yoga também faz. Isso, porque quando as águas se acalmam, a gente consegue ver a lua, né? Então, quando a sua mente ela tá tranquila, a gente consegue se conectar com o estado mais divino, esse espírito que habita dentro de cada um de nós, né? Entendi. E o mesmo acontece quando você está muito agitado, muito nervoso, você não encontra aquele eixo central dentro de você. Maravilha, tô gostando do papo. Tô me sentindo já quase um aluno de yoga, um praticante de yoga. Agora, só que eu tenho uma coisa, dentro dos seus negócios, você, tanto na parte de turismo quanto do yoga, eu vou colocar você agora numa chapa quente. Você não está preparada para isso, porque você não sabe, mas eu tenho aqui, eu vou pedir para você que você relate dois perrengues que você passou, tanto na empresa de turismo, levando grupos para algum lugar, um perrengue. Esse é fácil, tem perrengue pra caramba. Calma que o exercício não terminou. Eu estou só no enunciado ainda. E um perrengue que você tenha passado como professora lá com suas alunas na prática de yoga. Então são dois perrengues que você vai contar. Uma na agência de turismo, com a galera, e uma nas aulas com as suas alunas. Só que para esses dois perrengues, nós estamos num programa, Liderança e Gestão, nós vamos também querer a parte prática de solução para o problema. Como é que você resolveu? Perrengue, como você solucionou? Perrengue 2, como é que você solucionou? Perfeito, excelente. Você quer começar pelo turismo ou pela yoga? Vamos pelo turismo? Então, aqui, esse tem muito perrengue, né? Vocês querem ir até as... Brincadeira. No meu segundo ano de agência, um Réveillon, inclusive uma data bem importante dentro do turismo, nós agendamos uma hospedagem em Florianópolis, em Santa Catarina, né? Okay. A agência ainda era para grupos mistos, e foi uma hospedagem que eu fui pessoalmente conhecer o dono e tudo mais, conhecer o espaço, né? Isso em agosto. Legal. E aí, quando chegou em dezembro, ali mais ou menos dia 22 de dezembro, bem né? na boca, isso, faltando 8 dias pro Réveillon. Eu sonhei que o meu grupo, nós estávamos numa rua e as pessoas olhavam para mim e falavam, cadê nossa hospedagem? Cheia de mala, assim. E assim, eu falei, nossa, deve ser porque eu estou insegura, né? Porque é uma viagem importante. Enfim, e exatamente naquele dia, o dono da hospedagem entrou em contato comigo, falando que as mesmas vagas que ele havia reservado para mim, ele reservou também no Airbnb. Né? Nossa. E aí eu falei, tudo bem, é só você cancelar do Airbnb. Ele falou, não dá, porque lá tem multa. Ou seja, comigo não tinha multa, né? E aí eu falei, não, mas você não vai fazer isso comigo. Aí ele, infelizmente, deu... enfim, superlotação. Né? Overbook, isso a palavra. Sumiu aqui. Aí ele fez... E ele acomodou, ele arranjou alguma coisa ou você que teve que se virar? Eu que tive que me virar, né? Nos 40, na verdade. Tá, a solução para esse perrengue, o que você fez? Eu tive que dividir meu grupo em uma hospedagem e outra do outro lado da ilha de Floripa, alugar uma van para poder ir para os roteiros. Então a van buscava aquela galera, reunia aqui e a gente ia para o nosso roteiro. Muitas pessoas tiveram que ficar em camping, então eu tive que mobilizar barracas e tudo mais, mas as pessoas super entenderam, né? Porque elas também queriam curtir o Réveillon, elas achando, né? Boa. Mas deu certo. Um perrengue na yoga. Olha... E como você solucionou? Perfeito. Um dos perrengues, eu costumo fazer aulas em grupo, ao ar livre, que
o yoga é pura natureza, né? As posturas são baseadas na natureza. E um dia eu marquei uma aula super especial no parque, e aí esperando todo mundo chegar. Assim que a gente começou a fazer os asanas, né? Começou a chover. Muito, assim. Ou seja, a professora não olhou para a meteorologia? Ou Olhei! Ou uma nuvem que veio de repente? Foi uma nuvem que veio de repente. Do nada. Para me testar, para ver se eu estava equilibrada mesmo. E aí a solução, eu tinha dois posicionamentos, né? Pessoal, vocês querem parar por aqui ou ir embora, ou a gente pode ir para um lugar, né, onde que não é tão seguro. Na hora eu não pensei, mas foi o que eu achei, embaixo de uma árvore, e a gente terminar a nossa prática ali. E as pessoas super abertas e receptivas a isso, nós nos movemos para lá, fizemos a nossa prática tranquilamente. Assim que a gente mudou, parou de chover e deu tudo certo. Deu tudo certo. É um aprendizado, não se desespere por nada, tudo se resolve. Para você hoje, empreender é fácil ou difícil? É desafiador, né? É uma palavra bonita para difícil. Tudo bem, tô entendendo. Eu acho que tá bom, é difícil às vezes, né? A gente que não nasceu com patrocínio, às vezes se torna um pouquinho mais difícil. O que você acha que hoje, na sua experiência, que é mais complicado, é desafiador emplacar na gestão dos seus negócios? Você tem o turismo e você tem a yoga. O que é mais desafiador para você? Dos dois negócios? O turismo. Tá. Legal. E dentro do turismo, o que especificamente que você fala assim, isso aqui eu preciso de um pouco mais de atenção? O turismo já está muito saturado, né? Hoje tem muitos roteiros para muitos lugares. Um dos motivos da mudança da minha marca foi essa, né? Hoje é Mahila, mas antes era outro nome. Então, hoje o meu desafio maior é encontrar maneiras diferentes de fazer turismo. Roteiros diferentes, propostas diferentes. Legal. Então, você vai para Arraial do Cabo com uma agência, mas comigo você vai, mas a gente vai fazer uma prática de yoga ao nascer do sol, uma prática de respiração. Sempre tem um plus ao escolher a agência, o trabalho com você. Então, hoje o desafio é se diferenciar, né? Bom. Para você poder se destacar e sair da corrida dos ratos. Legal. Eu tô vendo sua camiseta aí da Mahila. Mahila. Bonito. Mostra para sua câmera assim a sua camiseta. Olha que legal. Em sânscrito significa mulher. Maravilha. Se eu quero praticar yoga, como é que eu te acho nas redes sociais? Como é que eu falo com você? Eu tô nas redes sociais como Alice Melo DS _. Né? Pode repetir aí. Tá aparecendo aí, mas pode falar de novo. Alice Melo tudo junto. DS, tudo D junto. de dado. D de dado, S de sapo. Olha que _, né? Legal. Tenho mais 2 Instagrams, que é o spaco.mahila, tá bom? E Mahila Expedicoins, porque não dá para colocar o cedilho, eu aceito, né? Entendi. Expedicoins. Isso, exatamente. E aí, para quem tem interesse, né, em praticar yoga, pode entrar em contato comigo através de uma dessas redes. Inclusive, vou aproveitar. E falar de um espaço, perfeito, né? Perfeito. Tá vindo aí um espaço bacana. Como é que tá isso aí? Maravilhoso. Eu estou fazendo o Espaço Itapevi, né? Um espaço maravilhoso, um pontinho de paz na cidade de Itapevi, com práticas holísticas. Uma delas é a yoga, a prática de yoga, né? Então, vocês estão convidados lá para ir conhecer esse espaço. Vai inaugurar no dia 5 de abril, tá? Para homens, para mulheres, para todos os públicos, na verdade. Com essa intenção de bem-estar mesmo, para que as pessoas possam encontrar paz um pouco nessa rotina agitada, né? Legal. É o seguinte, nós vamos continuar colocando nas redes sociais e anunciando, mas pelo Mahila, lá no Instagram, já dá para encontrar o seu endereço do novo espaço. Sim, já dá para encontrar. Então, inauguração semana que vem, dia 5 de abril. 5 de abril, que legal. Nós estamos terminando aqui o nosso programa Liderança e Gestão desta quinta-feira, mas antes eu quero saber da nossa convidada o que te motiva, o que te impulsiona, o que te dá gás, o que leva você assim a acreditar que hoje pode ser melhor que ontem. Um pensamento, pode ser, sei lá, uma frase, uma ideia. O que te motiva, Alice Melo? O que me motiva, Moisés, é o fato de... eu sou uma marca, mas eu também quero deixar uma marca no mundo. Isso me motiva bastante. Certo. De que eu possa passar pela vida das pessoas e plantar uma semente, seja de viver mais a vida, aproveitar novas experiências, ou de autoamor, de cuidar mais do corpo, da mente, da alimentação. Ali falou sobre a questão da marca, né? E eu falo sobre isso. Tá. Não seja só uma marca, deixe uma marca nas pessoas, no mundo, um lugar melhor. Muito bom. Eu quero te agradecer, o privilégio de estar aqui com a gente no programa Liderança e Gestão, separar um tempo para esse nosso bate-papo.
muito obrigado de coração você ter separado um tempo para estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Valeu. Muito obrigada. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do programa Liderança e Gestão. Conversamos hoje aqui com a Alice Melo. Você pode encontrar nas redes sociais, como já foi mencionado aqui, o Instagram da Alice é @Alice, com D de da Alice. No final tem um D e um S. É o dado, D de dado e o S de sapo. Então, você pode entrar em contato com Alice Melo DS _ tudo junto. Quero também lembrar para você que no início do programa nós falamos sobre marcas. Não saia por aí fazendo qualquer tipo de marca. Saia com o objetivo, entre e saia com o objetivo de deixar a sua marca. Isso é muito importante, é muito sério. E nós precisamos criar, como disse a Lívia aqui, credibilidade com o nome que a gente tem. É por isso que eu me despeço dizendo para você, seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Valeu! Obrigado, Alice!